Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa apresentação do Educacetros. É com muito prazer que eu participo com um pequeno espaço espalhando aqui um conhecimento sobre tenossinovite de Kerven, ou DD Kerven. Então, hoje nós vamos falar sobre as patologias que acometem o punho, e especificamente o primeiro compartimento extensor, e de uma forma mais específica ainda, a patologia conhecida como tenossinovite ou tendinopatia estenosante do primeiro compartimento, ou DD Kerven. Então, a gente vai começar essa aula, então, embalando nela, dizendo o porquê que a gente vai usar o ultrassom como meio de estudo para essas patologias do punho e das mãos. Sem dúvida nenhuma, a ultrassonografia tem uma vantagem muito grande diante dos outros métodos de diagnóstico de imagem, sobretudo por possibilitar um estudo comparativo, um estudo direcionado no ponto onde o paciente refere a dor ou até mesmo a alteração anatômica com abaulamento ou algumas alterações de pele subcutânea, e os mecanismos dinâmicos, possibilitando movimentos de pronação e supinação, assim como flexão e extensão e movimento de dedos, que vão mostrar os movimentos tendíneos durante esse estudo. De uma forma específica, a tenossinovite de Kerven, por definição, ela se refere a uma síndrome clínica. Então, a doença tenossinovite de Kerven não corresponde sempre à alteração anatômica, onde necessariamente exista o componente de IT, de tenossinovite ou de líquido distendendo essa bainha. Então, essa patologia estenosante, ela refere-se àquela dor direcionada no processo estiloide do rádio. Nessa topografia do processo estiloide do rádio, muitas vezes você vai avaliar no estudo clínico um abaulamento de partes moles regional determinado pela tendinopatia, aumento de calibre e espessamento do retináculo desse compartimento. Essa é uma patologia que acomete mais mulheres que homens e, por causa das variações anatômicas, frequentemente ela é bilateral, mesmo que ela não coexista clinicamente nos dois lados ao mesmo tempo. Diretamente, então, ela está relacionada com variações anatômicas que vão desde múltiplos fascículos acessórios, quase sempre do abdutor longo, como também septos sinoviais, que vão subcompartimentalizar esse compartimento que é formado pelo abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar, como nós vamos ver a seguir numa revisão anatômica. É muito importante lembrar que a tabaqueira anatômica, onde a gente tem o assoalho do rádio, ela deve ser sempre avaliada com cuidado, porque muitas vezes ela apresenta alterações ósseas que podem levar a atrito com esses tendões dentro do compartimento. A tenossinovite de Kerven, ela tem, então, mediante ao estudo ortopédico, um diagnóstico clínico bem específico, com manobras de abdução forçada do polegar e preensão com flexão do polegar, você consegue estimular a clínica de dor na topografia do processo estiloide ou tabaqueira anatômica do rádio, e com isso você infere a patologia. Então, vem aquela pergunta, para que fazer ultrassom se eu já tenho um diagnóstico clínico bem específico? Bem, é o seguinte, quando a gente faz um exame de ultrassom, você tem que lembrar que você precisa fornecer para esse ortopedista outras informações. Por exemplo, você vai confirmar o diagnóstico. Primeiro, porque muitos convênios precisam de um laudo confirmando o diagnóstico para que esse possa realizar o procedimento cirúrgico. Mas muito importante também é você excluir outras causas. Por exemplo, você vai identificar as variantes anatômicas que estão favorecendo a patologia, você vai identificar se existem irregularidades ósseas desse assoalho do rádio, que muitas vezes devem ser também abordadas com shaves, retificações, para que não tenha a recidiva da patologia, e também avaliar muito bem o grau de tendinopatia desses tendões, principalmente do abdutor longo ou também do extensor, para ter certeza que não existe um grau de ruptura importante, muitas vezes acima de 60%, que pode sim evoluir para uma ruptura completa e ter que ser feita uma abordagem muito mais extensa, com transposição tendínea, etc, etc. Então, quando você faz um exame ultrassonográfico complementar, você mostra para esse ortopedista que ele tem a capacidade de entrar para esse procedimento muito mais preparado com as alterações que ele vai encontrar e a abordagem que vai ser necessária a ser realizada. Relembrando rapidamente a anatomia desses compartimentos, então a gente tem os compartimentos extensores do punho, que eles são formados de uma forma geral pelo retináculo extensor, uma membrana densa, fina, porém muito densa e resistente, que se interdigita inserindo-se na cortical óssea do rádio e da ulna, fazendo subcompartimentos por onde passam os tendões extensores. Esses tendões extensores, quando eles passam por túneis osteofibrosos, ou seja, um assoalho ósseo e um teto de retináculo fibroso, formando esse túnel osteofibroso, eles passam com bainhas sinoviais. Essas bainhas sinoviais, então, elas existem
pré-retináculo e pós-retináculo para diminuir o atrito desse deslizamento tendíneo. Usando como referência o tubérculo de Lister, a gente vai separar o primeiro e o segundo compartimento da face ulnar, o terceiro, quarto, quinto e sexto compartimento. Por maneira didática, a gente evita usar medial e lateral, porque quando a mão está em pronação, o medial e o lateral podem entrar em supinação. Então, para que não haja nenhuma dúvida em qual posição ou topografia anatômica a estrutura se encontra, a gente vai usar em relação à face radial e face ulnar da estrutura a ser dita. Observe esse retináculo. Ele é obliquado. Então, esse retináculo ele sai aqui da região do tubérculo de Lister e vai em direção à ulna, se interdigitando. Mas ele não é um retináculo reto dessa forma, ele é um retináculo oblíquo. Porém, na área de interesse nossa, que é a região do primeiro compartimento, esse retináculo não se estende além do tubérculo de Lister, diferente dos demais compartimentos, onde esse retináculo ele se estende distal à inserção ou interdigitação dele no assoalho do rádio. Observe essas imagens de macroscopia e ressonância magnética, onde a gente vê o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto compartimento, onde o segundo e o primeiro compartimento estão na face radial do tubérculo de Lister, e aí nós observamos então aquele mnemônico. O primeiro compartimento, o abdutor longo e extensor curto do polegar, o segundo compartimento são os radiais, o extensor longo e extensor curto do carpo, aqui o extensor longo do polegar, o extensor próprio do indicador e extensor dos dedos, o quinto compartimento, extensor próprio do dedo mínimo, e o sexto, o extensor ulnar do carpo. Na ressonância magnética, numa sequência ponderada em T1, onde a gordura fica com alto sinal, a gente vai ver os sinais os tendões com baixo sinal, então fica essas bolinhas escuras. Então a gente tem o aspecto compactalizado, a gente tem uma dificuldade de separar o extensor curto do abdutor longo por causa desse retináculo que força os tendões contra o assoalho ósseo, né, da topografia próxima ao tubérculo de Lister, que tem essa cristazinha aqui que eu quero chamar a atenção. Então, observe que na macroscopia nós observamos um assoalho ósseo liso e bem definido e uma pequena crista, que é uma proeminência óssea do processo estiloide do rádio. Nós vamos estudar o paciente, então, com a mão em extensão, e aí nós vamos posicionar o nosso transdutor sobre a topografia da cabeça da ulna, onde nós vamos identificar os compartimentos extensores, deslocando para a topografia radial para identificar o primeiro compartimento. Um mnemônico rápido, a gente sempre usa longo, curto, longo, curto, longo, extensor do indicador e dos dedos, dedo mínimo e ulnar. De uma forma específica, eu queria chamar a atenção, então, para como é esse retináculo. Observe só, então, tubérculo, processo estiloide do rádio, aqui o assoalho ósseo do primeiro compartimento, e o retináculo, que vai estar compactalizando e formando um túnel ósseo-fibroso desse primeiro compartimento. Observe essa imagem de ressonância magnética, onde a gente tem uma tenossinovite acometendo quase todos os compartimentos. Apenas o primeiro compartimento não tem essa tenossinovite. Nesse caso, era uma patologia que não tem a ver com a nossa aula, não é uma tenossinovite que intervém, porém era um paciente que tinha uma tenossinovite por doença inflamatória de quase todos os compartimentos. E fica de uma forma muito acadêmica mostrando, por exemplo, o segundo compartimento, os dois tendões com o mesmo calibre, dentro líquido, que seria o componente de tenossinovite com espessamento sinovial. Observe aqui, ó, líquido, e o cinza é espessamento sinovial, configurando uma tenossinovite. E essa linha escura que delimita o contorno desse líquido, isso é o retináculo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse retináculo ele é identificado tanto na ultrassonografia como na ressonância magnética, e na macroscopia é importante ter uma noção de como esse retináculo ele é denso e forte, determinando então a patologia estenosante desses compartimentos, no caso do primeiro compartimento. Observe essa peça de anatomia do laboratório da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde a gente observa o tubérculo de Lister, e aí nós observamos o retináculo inserido nessa parte óssea do tubérculo de Lister, passando por cima do segundo compartimento extensor, e depois o retináculo se interdigita no osso e passa por cima da topografia onde deveriam estar os tendões do primeiro compartimento extensor. Observe aqui que interessante que por baixo do retináculo a gente tem a bainha sinovial desse segundo compartimento. Então, a gente tem um retináculo e a gente ainda tem a bainha sinovial, onde estão ausentes os tendões. Então, imagine que, por algum motivo, você aumenta o conteúdo aqui dentro, mas o contingente ele não se altera. Então, você determina aqui uma compressão sobre esses tendões, o que vai gerar uma irritação sinovial e, com isso, a patologia da tendinopatia com padrão edematoso, aumento de calibre desses tendões. Então, falando especificamente do primeiro compartimento extensor, a gente tem, então, os tendões abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Eles estão localizados na face radial ou lateral, depende da relação anatômica do processo estiloide do rádio.
Habitualmente, eles são ovalares, onde o abdutor longo do polegar é um pouco maior que o extensor curto. Ambos são envoltos, na maioria dos casos, por uma bainha sinovial comum e recobertos por um retináculo, como eu mostrei para vocês. Eu falei na maioria dos casos, porque a gente sabe que existem inúmeras variações anatômicas, como eu vou mostrar ao decorrer da aula. É importante lembrar que por baixo desse compartimento extensor, do primeiro compartimento, a gente tem a artéria radial e o nervo radial que passam por baixo desse compartimento distal ao processo estiloide do rádio. Então, vamos lá. O aspecto de imagem ecográfico desses compartimentos, independente de qual deles nós estamos estudando, eles apresentam suas particularidades, número de tendões, calibre, porém, no eixo longitudinal, todos devem apresentar padrão fibrilar. Então, a gente tem a pele, o subcutâneo, a gente tem o retináculo, a gente tem o padrão fibrilar dos tendões do primeiro compartimento no eixo longitudinal e aqui a cortical óssea da tabaqueira anatômica do rádio próximo ao processo estiloide. Então, a gente tem um retináculo do primeiro compartimento que no eixo longitudinal, como foi mostrado, no primeiro compartimento, não ultrapassa os limites ósseos da tabaqueira anatômica. E isso é um padrão fibrilar ecogênico do tendão no eixo longitudinal. No eixo transversal, nós vamos posicionar nosso paciente sentado, relaxado, com o travesseiro sobre o colo, com os dois punhos disponíveis sobre esse travesseiro mais rígido, com uma bolinha ou uma toalha dobrada ou uma almofadinha, a gente vai colocar debaixo do punho para que ele fique com uma posição passiva, levemente flexionada, e com isso os tendões estejam em extensão e os recessos articulares abertos. E com isso a gente vai posicionar o nosso transdutor na topografia da tabaqueira anatômica, levemente obliquado. Por quê? Porque o eixo desse tendão, ele não segue exatamente o eixo do indicador, ele segue um eixo oblíquo, então nós vamos estar num transversal levemente obliquado, onde nós vamos ter uma imagem verdadeiramente axial, um corte axial dos tendões do primeiro compartimento. Então aqui a gente tem a imagem adquirida, o assoalho ósseo da tabaqueira anatômica, e aí nós temos o retináculo, que é essa imagem hipoecogênica inserida na cortical óssea, que passa por cima dos tendões do primeiro compartimento, se inserindo na outra porção desse compartimento. Observe que quando eles estão na topografia da tabaqueira anatômica, o retináculo determina uma pressão sobre esses tendões, fazendo com que eles fiquem compactalizados, mostrando um aspecto de um único tendão, onde é difícil, nessa topografia do retináculo, separar o abdutor longo do extensor curto do polegar. Porém, como eu vou mostrar adiante, isso é muito fácil de ser realizado o estudo dos dois tendões de forma separada. Lembrando que esse retináculo ele não ultrapassa os limites ósseos. No eixo longitudinal, a gente tem então o retináculo que não ultrapassa os limites ósseos e o padrão fibrilar desses tendões em conjunto. Como é que nós vamos estudá-los? Nós vamos varrer então no transversal sempre, ultrapassando os limites ósseos, para que a gente possa avaliar, fora da área compactalizada, a presença de líquido ou também a presença dos fascículos acessórios. Lembre-se, se você tem um componente de tenossinovite, no ponto da pressão do retináculo, o líquido não vai estender essa bainha. Esse líquido vai ser espalhado para frente e para trás da área da compressão do retináculo. O estudo é feito da seguinte forma. Eu vou pegar no eixo transversal e vou direcionar no eixo transversal em direção à extremidade do dedo. Então, aqui nós temos os mesmos tendões com o retináculo, abdutor longo e extensor curto. Olha o assoalho ósseo como é liso, sem nenhuma crista. Olha como o processo estiloide do rádio é pequeno. E aí nós vamos agora passar daqui em direção à distal. Então, vamos em direção à distal e eu vejo por baixo a artéria radial e saindo do osso eu vejo os dois tendões separados. Então, eu vou direcionar em direção ao dedo, ó, a ponta, e aí separa o abdutor longo do extensor curto, acaba o retináculo e por baixo passa a artéria radial e o nervo radial. Então, essa é a forma de se estudar na forma dinâmica, no eixo transversal, esse primeiro compartimento.